Ó. Então, como a gente falou na aula passada, a gente vai começar a falar da camada física, né? A gente deu uma geral nas camadas e tal. Vamos começar a falar, então, da camada aí, começando de baixo para cima, como eu já falei para vocês antes, né? Que a gente ia começar da camada mais inferior, que a camada física, né? E depois ir para a camada de enlace. Então, vamos começar a falar um pouquinho nela, né? Só lembrando aí que a gente falou dessas 7 camadas de redes aí que tem, a camada de física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação, cada uma com suas responsabilidades. Falei também que a apresentação e sessão são camadas que na prática não são implementadas, né? E a gente vai começar falando da camada física, cujo objetivo é permitir que você possa, principal objetivo, né, da camada física, é permitir que você consiga transmitir sequências de zeros e uns, né, através de algum canal de comunicação. Então, eu posso transmitir aí, representar isso utilizando alguma grandeza física. Então, a gente vai ver como que isso é possível, como que eu posso pegar zeros e uns e transformar em uma grandeza física e transmitir isso através do canal. Um monte de coisa envolvida aí no meio, né? Primeira coisa, aqui é só uma representação lógica aí do nosso processo de transmissão. Que você tem um transmissor ou uma origem que gera um dado, né? Que vai ser transmitido, uma sequência de bits. E aí tem uma interface de comunicação, por exemplo, a placa de rede e tal, que ela codifica o sinal de alguma forma. Ela pega esse sinal, esse dado, que é uma sequência de zeros e uns, e transforma num sinal. E esse sinal que é transmitido no canal de comunicação. Do outro lado, a gente tem uma interface de rede também, né? Uma plaquinha de rede lá, que decodifica o sinal, transforma num dado, uma sequência de zeros e uns lá, que é recebido aí pelo receptor da informação, né? Bom, no final, o que vai ser transmitido pelo sino da camada física é um sinal. Então, a primeira coisa que a gente tem que dar uma olhada são características desse sinal. Né? Toda transmissão se baseia em um sinal qualquer a ser transmitido. E esse sinal, ele pode ser de duas formas, primeiro, né? Ele pode ser um sinal analógico, como aqui da letra A, ou um sinal digital, como da letra B. Né? Da letra A é um sinal analógico, que é um sinal contínuo, um sinal que vai variando continuamente no tempo. E a letra B é um sinal digital porque ele varia entre alguns valores pré-determinados. Né? Ele não fica variando continuamente, ele tem variações bruscas aqui e só pode assumir alguns valores pré-determinados. Né? A maioria das vezes, quando a gente falar em sinal digital, a gente vai estar falando de uma categoria específica de sinal digital, que são os sinais digitais binários ainda, em que a gente só tem 2 valores. Mas esse aqui, apesar de ter mais do que 2 valores, também é um sinal digital. Um sinal digital com vários possíveis valores, né? Mas na maioria das vezes a gente vai falar em sinais digitais em que a gente tem sinais digitais que a gente tem só 2 valores possíveis, né? Só para representar justamente o 0 e 1, né? Os bits 0 e 1, na maioria das vezes. Bom, falando um pouquinho primeiro em sinais analógicos, na grande maioria das vezes, a gente vai lidar com sinais senoidais, porque as transmissões, elas, quando são feitas com sinais analógicos, normalmente se usa a senoide como uma forma de transmitir. Porque a senoide é fácil de ser gerada, é fácil de ser reconhecida, detectada, é fácil de a gente criar circuitos que trabalhem com sinais senoidais. Né? Então, quando a gente tem um sinal senoidal, a primeira característica que a gente tem basicamente são 3 características principais de um sinal senoidal. São 3 itens, né, vamos dizer assim, que caracterizam o sinal senoidal como único. Ou seja, se eu te der tem 3 informações sobre um sinal senoidal, você consegue definir qual o sinal senoidal que eu estou falando. O primeiro deles é a amplitude. A amplitude do sinal é essa distância entre o zero e o pico do sinal, ou entre o zero e o vale do sinal, entre o zero e o valor máximo, ou entre o zero e o valor mínimo, que é o mesmo, né, valor. Então, isso aqui é a amplitude do sinal. Então, esse sinal de cima, por exemplo, tem uma amplitude alta, esse sinal de baixo aqui tem uma amplitude baixa. Né? Então, isso diferencia, né, um sinal senoidal de outro, a amplitude. Uma outra característica importante no sinal senoidal é a frequência do sinal. Então, a gente falou em amplitude, agora em frequência. A frequência do sinal é o número de vezes que ele oscila, né? Ou seja, o número de vezes que o sinal acontece aqui em sua
totalidade, né? Ou seja, o período do sinal, a totalidade do sinal é quando ele sai do zero, vem até o pico, vai para o zero, vai até o vale e volta para o zero de novo, porque a partir daqui ele se repete, né? Então, a frequência é o número de vezes que ele se repete num dado intervalo de tempo, por exemplo, a cada segundo. Se a frequência for dada em hertz, é o número de vezes que ele se repete ao longo de um segundo. Então, aqui eu tenho um sinal que se repete 12 vezes, tem 12 períodos dele no tempo de um segundo. Então, eu tenho 12 períodos do sinal por segundo, ou seja, a frequência do sinal é de 12 Hz. Né? O período dele é 1 sobre 12 Hz. Então, aqui eu tenho um sinal com a frequência alta, aqui eu tenho um sinal com a frequência baixa. Isso é uma outra característica do sinal. Os dois sinais têm a mesma amplitude, que era a outra característica que a gente tinha visto antes. Mas eles estão com frequências diferentes. Esse aqui com a frequência mais baixa, esse aqui com a frequência mais alta. E por último, outra característica importante do sinal é a fase do sinal. A fase é da onde ele começa, né? O sinal senoidal clássico, ele tá aqui, começa no zero, vai até o pico, desce para o zero e volta para o vale, vai para o vale e volta para o zero. Esse é o sinal clássico porque esse é o sinal que está em fase, ele está na fase zero. Isso aqui é a fase 0 graus, né? Mas nem sempre o sinal vai começar na fase 0 graus. O sinal pode começar, às vezes, por exemplo, na fase 90 graus. Fase 90 graus, ele está vindo aqui do pico, vai para o zero, vai para o vale, volta para o zero e vai para o pico. Aí começa um outro período. Está indo do pico, passando para o zero, para o vale, para o zero de novo e para o pico. Né? Então, esse aqui é o sinal senoidal com fase 90 graus. Eu tenho o sinal senoidal também com fase 180 graus, aquele que sai do zero também, mas em vez de subir para o vale, ele desce, subir para o pico, né? Ele desce para o vale, depois vai para o pico, depois vai para o zero. Então, esse aqui é um sinal senoidal com fase 180 graus. Tem um que não está aqui também, que é o 270, né? Que é vindo aqui começando aqui no vale, né? E vai para o pico e volta para o vale. Então, basicamente, eu tenho essas três características básicas aí de um sinal senoidal. Deixa eu pegar aqui, resumir isso aqui da seguinte forma. Vou desenhar aqui só para a gente resumir aqui, né? Isso aqui, então, é o sinal que tem 0 graus, né? O grau não tem essa tracinho de baixo aqui, não. Então, deixa eu tirar ele. Tirei demais. Esse aqui é um sinal de 0 graus. Eu tenho um sinal de 90 graus, ele começa aqui no pico e vai até o pico também. Esse sinal aqui é o sinal senoidal de 90 graus. Eu tenho esse sinal senoidal aqui, quando ele começa assim, né? E são 180 graus. E eu tenho por último, mas não menos importante, esse sinal senoidal aqui,
que representa 270 graus. Claro que eu tenho várias outras possibilidades de graus aí, né, de fases, mas essas são as principais aí de 90 e 90, né? Eu posso ter algumas intermediárias aí, são as principais. Beleza? É isso aí. Bom, vamos lá. Isso aqui era só para dar uma resumida nas possíveis fases que a gente tem de uma onda senoidal, né? Essa aqui está mais próxima dele, assim. Vou ficar escritinho aqui, ó. As fases, beleza? Bom, vamos lá então. Então tá, beleza. Importante saber olhar e saber identificar quais são as fases. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a transmissão de sinais, né? A transmissão de sinais ela pode ser realizada variando uma propriedade física, tensão ocorrente. Então, assim, por que variar uma tensão, uma propriedade física, tensão ocorrente? Na verdade, no fundo, o que a gente quer fazer é transmitir, normalmente, né? O que a gente quer fazer é transmitir dados, transmitir zeros e uns. E aí eu tenho que ter alguma forma de representar o zero, alguma forma de representar o 1. Eu tenho que ter um sinal diferente para representar o zero, um sinal diferente para representar o 1. Certo? Pelo menos isso. E aí, na hora que eu vou transmitir zeros ou uns e vou ter sinais diferentes para representar, eu tenho algumas formas diferentes de representar isso. Né? Uma forma de representar isso, de representar o 0, 1, tem uma variação de tensão diferente. Ou seja, quer dizer o seguinte, ó, eu quero que o 5 volts represente o bit 1 e o 0 volt represente o bit 0. Outra forma que eu posso fazer é variar algumas daquelas características de amplitude, de fase, de frequência, e associar um sinal, por exemplo, com uma amplitude alta à transmissão do bit 1. Quero transmitir bit 1? Transmite uma senoide aqui com amplitude alta. Quero transmitir bit 0? Transmite uma senoide com amplitude baixa. Quero transmitir bit 0? Transmito uma senoide com frequência alta. Quero transmitir bit 1? Uma senoide com frequência baixa. Quero transmitir bit 0? Transmito um sinal com uma fase 0. Quero transmitir bit 1? Um sinal com fase 180. Sei lá. Posso variar algumas características que a gente vai ver mais para frente do sinal para poder representar o dado que eu quero transmitir. Né? E aí, a questão é a seguinte, todas essas representações que a gente mostrei para vocês até agora aqui, desses sinais, esses sinais estão representados no que a gente chama de domínio do tempo. Ou seja, você está aqui mostrando como que o sinal, como que a tensão, por exemplo, o nível de tensão, por exemplo, o nível de corrente, né, varia ao longo do tempo. Né? É isso que a senoide representa. Né? Quando eu vejo isso aqui, por exemplo, está dizendo, opa, eu tenho, no tempo zero, eu tenho, vamos dizer que seja um sinal que represente a tensão, né? Tensão num cabo. Inicialmente eu tenho um nível de tensão zero. Aí o nível de tensão vai aumentando, 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 até que chega num pico. Ele vai diminuindo, 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 até que chega em zero. Aí vai aumentando, aumentando, vai reduzindo, 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 até que chega no vale, né? Menos alguma coisa. Aumenta, 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 até que chega em zero. E continua aumentando, 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 até que chega no pico. Isso aqui está mostrando como que o sinal vai variando no cabo que está sendo usado para transmitir ao longo do tempo. Né? Essa é a ideia. Aqui é o tempo, esse eixo é o tempo. Quando a gente fala que esse sinal, assim como esse, assim como todos esses outros que a gente está vendo aqui, são sinais no domínio do tempo, porque a gente vê como que eles variam ao longo do tempo. Mas essa não é a única forma de representar um sinal. Eu posso representar um sinal em outros domínios, que não só o domínio do tempo. Teve um cara chamado Fourier que disse que qualquer função temporal podia ser decomposta com uma série
de seno e soma, né, uma somatória, que é uma série de senos e cossenos. Vocês já viram em alguma disciplina aí sobre séries? Em cálculo, alguma coisa assim? Só em variáveis complexas. Beleza, vocês viram que séries lá? Vocês lembram? Cara, foi de Fourier, teve mais uma outra lá que eu não lembro. A de Fourier vocês viram também, então? Vimos. Professor, Oi. a turma de variáveis complexas, semestre passado, minha, no caso, ela caiu, né? Eu não fiz ainda, né? Então, eu confesso que eu não vi. Ah, tá. Não, beleza. Aí eu vou mostrar aqui. Eu não vou dar aqui uma série de Fourier extremamente aprofundado. Vou mostrar aqui série de Fourier o que interessa pra gente. Beleza? Então vou abrir aqui. Cadê? Peraí. Aqui, série de Fourier, o que interessa pra gente só. Certo? Que, na verdade, o que Fourier disse aqui eu vou mostrar uma coisa menos matemática e mais prática. Certo? O que o Fourier falou é que todo sinal, toda função temporal pode ser escrita com uma soma de senoides complexas, na verdade. Cada senoide tem a sua frequência, e aí quando você vê, aí com isso você consegue definir alguma coisa no domínio do tempo e no domínio da frequência. Como assim? Vamos pegar esse sinal aqui, ó, sinal mais da esquerda. Esse sinal aqui, eu estou botando essa função, 10 vezes o seno de t, né? Se eu olhar aqui antes da gente falar nisso, vou falar em outra coisa. Se eu pegar uma função senoidal, a gente tem, falei com vocês que a gente tem a amplitude, 3 características básicas no sinal, né? A amplitude, a frequência, né? A frequência. E a fase. Para fase se usa muito a letra grega φ. Eu consigo fazer o φ aqui. Confia aqui. Então eu tenho a amplitude, a frequência e a fase. Beleza? São as 3 características básicas do sinal senoidal. Se eu olhar, então, isso em termos matemáticos, né? Eu tenho que a função de t é igual a se eu tiver só isso aqui, ó, seno de t, na verdade, seno de ômega t, isso aqui é a função senoidal, normalmente é assim, ó. O que é isso aqui? Isso é uma função seno. Lembra, a função seno, ela pode ir de -1 até 1, tá certo? Então ela começa aqui. Isso é uma função com fase zero. Se você pegar isso aqui e mostrar o gráfico disso, vai dar desse jeito aqui. O que a gente aprende normalmente lá, primeira vez que a gente vê a função seno, eu desenho o seno, desenho isso aqui. Porque ele está com fase zero e ele vai de 1, no pico, no máximo, até -1. Né? Seno de 90 graus é 1, seno de 270 graus é -1, seno de 180 é 0, seno de 0 é 0, beleza. Esse W aqui não é W, não, é ômega. Ômega é frequência angular, né? A frequência angular, na verdade, ela é 2 vezes π. Vou botar π, aqui, 2 vezes π vezes f. 2πf. Né? Então, a frequência angular é 2π vezes a frequência em Hertz normal. E aqui eu tenho uma amplitude. Então, se eu pegar o sinal senoidal, que pode variar de -1 a 1, e multiplicar ele por uma constante, eu vou ter amplitude. Então, se ele pode variar, se a amplitude dele é 10, é só pegar a função senoidal e multiplicar por 10. Se a amplitude dele é 5, é só pegar o sinal senoidal e multiplicar por 5. Beleza? Então, aqui é a amplitude do sinal. O que caracteriza a amplitude do sinal? Caracteriza a amplitude do sinal. Aqui é o que caracteriza a frequência do sinal. E aqui é o que caracteriza. Eu desenhei tão bem ali que eu vou aproveitar o meu desenho aqui do fio. Aqui é o que caracteriza a fase do sinal. Beleza?
Então eu tenho aqui a amplitude, a frequência e a fase. Então, vou até sublinhar aqui, porque são os caras importantes aqui que caracterizam o sinal senoidal. Então, a amplitude, a frequência e a fase do sinal. Beleza. Bom, beleza. Dado isso, vamos lá para o desenho do gráfico. Então, eu tenho aqui, ó, 10 seno t. Eu estou pegando aqui um sinal senoidal com fase 0, né? Porque eu não tenho esse... Por que fase 0? Porque eu não tenho essa soma aqui. Com amplitude 10 e com a frequência, que é 1 sobre 2π, né? Por que 1 sobre 2π? Porque 2π vezes a frequência deu 1, né? Porque eu estou fazendo só aqui vezes o tempo. Então, a frequência aqui é 1 sobre 2π. Beleza. Eu tenho a frequência 1 sobre 2π. Eu tenho a amplitude 10, né? Exatamente aqui, vai de 10 a menos 10. Tá, beleza. Essa daqui de baixo, em compensação, ó, eu tenho amplitude 0 e a frequência angular 10. A frequência F vai ser 10 sobre 2π, né? É uma frequência bem maior, que está multiplicando aqui, é uma frequência 10 vezes maior do que essa, e uma amplitude 10 vezes menor. Beleza? Se eu pegar essa função aqui, esse daqui, cara aqui, e somar com esse cara aqui, olha só o que eu vou ter. Somando essa com essa, eu vou ter esse sinal aqui. Se vocês olharem, por que esse sinal com esse daí, esse aqui? Porque é só você pegar isso aqui em cada instante de tempo e somar a amplitude que está aqui com a amplitude que está aqui. Então, enquanto esse cara aqui estiver subindo, ele vai ficar mais íngreme do que está aqui. Quando ele estiver descendo, ele vai dar uma descidinha. Então, vai fazer isso aqui, ó. Opa, tá subindo, dá uma descidinha, tá subindo, dá uma descidinha. Eu vou ter essa aqui, essa função aqui, eu peguei e fiz 10 seno t mais seno de 10t, deu esse cara aqui. Então, isso aqui é uma representação da função 10 seno de t mais seno de 10t no domínio do tempo, certo? Eu posso também pegar e olhar esses caras aqui no domínio da frequência. O que quer dizer olhar no domínio da frequência? É olhar quais componentes de frequência que esse sinal tem. Esse sinal aqui, ele tem dois sinais, ele é resultado da soma de dois sinais senoidais, né? Só dois sinais senoidais. Esse daqui é a soma de 10 seno de t com seno de 10t, ou seja, é a soma de um sinal senoidal com frequência 1, frequência angular 1 para ficar mais fácil, e esse aqui, frequência angular 10, certo? Esse aqui tem amplitude 10, esse aqui tem amplitude 1. Então, se eu quiser representar a soma desses dois no domínio do tempo, é esse sinal aqui. Se eu quiser representar a soma desses dois aqui, ou seja, esse sinal aqui no domínio da frequência, o que eu tenho que fazer é olhar quais são os sinais senoidais, né, que somados dão esse cara aqui, em que frequência eles estão. Esse aqui está na frequência 1, esse está na frequência 10, aqui eu estou olhando frequência angular, para ficar mais fácil por enquanto, frequência 1, frequência 10, frequência 1, frequência 10. Então eu tenho um gráfico que ao invés de ter o tempo e a amplitude, eu tenho a frequência e a amplitude. Então, na frequência 1, que é esse aqui, eu tenho uma amplitude 10. Na frequência 10, eu tenho amplitude 1. Então, daqui, ó, na frequência 1, amplitude 10. Na frequência 10, amplitude 1. Frequências intermediárias, eu não tenho nada. Então, por isso que a minha representação é um impulso, né? É um impulso. Oi. Se eu não tivesse nenhum desses dois sinais que eu fiz a soma aí, se eu tivesse, por exemplo, eu quisesse determinar qual foram os sinais que originaram esse terceiro sinal, né, esse resultante, eu teria como fazer isso? Então, no próximo slide a gente vai falar disso aí. Primeiro eu estou querendo só mostrar um que já está decomposto só para ficar mais fácil. Né, que a gente fez o caminho, a composição, na verdade. Mostrei no domínio do tempo, só para a gente entender o que é a representação no domínio da frequência. Né? Tá claro a representação no domínio da frequência, antes de mais nada?
que é domínio da Pra mim, frequência, sim. né? Eu tenho essas duas componentes, que são as componentes do meu sinal. Essa aqui está na frequência 1, essa aqui está na frequência 10, essa tem amplitude 10, essa tem amplitude 1. Não tenho nenhum sinal aqui no meio do caminho. Né? Não tem nenhum outro além desses dois. Não tem nenhum sinal em frequência nenhuma no meio do caminho. Então, no domínio da frequência, eu posso desenhar isso aqui no domínio do tempo. Se eu quiser desenhar no domínio da frequência, é isso aqui. Essa representação é equivalente a essa. Só que essa está no domínio do tempo, essa está no domínio da frequência. Né? Domínio da frequência 1, amplitude 10, frequência 10, amplitude 1. São impulsos porque eu não tenho nada no meio do caminho. Bom, aí vamos chegando lá no que você falou. Dependendo do sinal, né, eu tenho algumas técnicas diferentes para poder achar o que você quer aí, que é dado o sinal, qual é o equivalente dele no domínio da frequência, né? Quais são as componentes do sinal. Né, que é tipo assim, olhando esse sinal aqui, quais são as componentes do sinal. Bom, isso vai depender se o sinal é contínuo ou se o sinal é discreto. Se o sinal é periódico ou se o sinal é aperiódico, né? Então, periódico é aquele que vai se repetindo ao longo do tempo, né? O senoide é um sinal periódico. Se o sinal for periódico, o sinal original for periódico, esse aqui é um sinal periódico. Né? Se o sinal for periódico, o que se usa para determinar quais são os componentes daquele sinal é a série de Fourier. Se o sinal for aperiódico, ele não variar ao longo do tempo, é uma variaçãozinha da série de Fourier, que é, na verdade, uma transformada. É a transformada de Fourier. Muitos sinais que a gente lhe dá são aperiódicos, então se usa a transformada de Fourier, que deriva aqui da série de Fourier, é próximo da série de Fourier. Se o tempo for discreto, se o sinal for discreto, né? Aqui são sinais contínuos, mas se o sinal for discreto, a gente tem uma série de Fourier no tempo discreto e tem a transformada de Fourier para tempo discreto. Esses termos aqui, FT, é muito usado, tá? Transformada de Fourier, Fourier Transform, FS e Fourier Series. E aí, né, aqui está falando, se a função for periódica, né, isso significa que a função no tempo t, ela vai ser igual, vai ter o mesmo valor dela num tempo t mais t0, que é o período, ou no tempo t mais 2t0, então isso daqui indica que a função é periódica. E aí a frequência fundamental, que é o ômega 0, a frequência harmônica fundamental é 2π sobre o período, né, que é 2πf. Então é 2π sobre o período da função. E aí eu tenho as chamadas harmônicas. Isso aqui é importante, a gente usa muito essa terminologia quando a gente está lidando com séries de Fourier, né? Com sinais de Fourier, que são as harmônicas. As harmônicas são os múltiplos da frequência fundamental. Então eu tenho a frequência de um determinado sinal, e aí eu tenho o sinal, tenho os múltiplos dela, então eu tenho isso aqui é a primeira harmônica, isso aqui é a segunda harmônica, isso aqui é a terceira harmônica, né? Então, tem lá 2π sobre 2πf, né, que é 2π sobre t0, é a frequência fundamental do sinal. É a frequência na qual o sinal se repete, né? E aí, o dobro dessa frequência a gente vai chamar de primeira harmônica. Desculpa, de segunda harmônica. O triplo dessa frequência, a terceira harmônica. O quádruplo dessa frequência, quarta harmônica. O quíntuplo dessa frequência, quinta harmônica. E assim por diante. Bom, vamos lá então. Um exemplo disso, para ficar mais concreto. Função senoidal, seno de t. A função seno de t, o período dela é o 2πf. Aqui 2πf, né? 2πf. E aí, quando eu tenho, se por acaso meu ômega 0 for 1, né, que é o... Aqui, ó. Se o meu ômega 0 for 1, ou seja, se eu tiver uma frequência angular de 1, a minha ômega 1, que vai ser a minha primeira harmônica, vai ser 2, a segunda harmônica vai ser 2, a terceira harmônica vai ser 3, e assim por diante. São sempre múltiplos, as harmônicas, né? Vamos falar sobre isso, a gente vai entender melhor quando a gente olhar a função aqui. Isso aqui é a função periódica, né, de frequência ômega 0, que você pode usar para poder representar qualquer função. Desculpa, isso é a série de Fourier que você usa para representar qualquer função periódica
no domínio do tempo. Então, alguém tinha perguntado aí, como que eu posso pegar uma função periódica e saber quais são as componentes daquela função periódica? É utilizando essa função de Fourier aqui. Na verdade, Fourier disse que qualquer função periódica, né? Falou primeiro ele falando em séries de Fourier, né? Tem a transformada de Fourier que é para funções aperiódicas, mas que qualquer função periódica pode ser escrita com uma soma de senos e cossenos, né? Ou de senos complexos, que no final dá no mesmo aqui, mas de senos e cossenos. Não vou botar números complexos no meio para não confundir. Com uma soma de senos e cossenos. Então eu tenho aqui uma função qualquer, esse f, esse linhazinha que é uma aproximação da função, qualquer função temporal. Ela periódica, ela pode ser escrita como uma constante mais uma soma infinita, pode ser finita, pode ser infinita, uma soma infinita de termos aqui, né? De termos aqui, que são somas de senos e cossenos. Então, se você olhar cada termo tem o quê? Tem uma amplitude e uma frequência angular. No seno aqui também, uma amplitude e uma frequência angular. O primeiro termo dessa série vai ser o quê? A n vezes cosseno de ômega 0t. É um sinal, e aqui mais bn seno de ômega 0t. É um sinal com frequência ômega t. Ômega 0, né? Desculpa, frequência ômega 0. O segundo termo, n é igual a 2. Então vai ser A2 vezes cosseno de 2 ômega 0t, B2 vezes seno de 2 ômega 0t. Opa, olha só. 2 ômega 0 é ômega 1. Então o segundo termo o segundo termo dessa série aqui é o que a gente chama da segunda harmônica de Fourier. O terceiro termo vai ser a terceira harmônica. O quarto termo, a quarta harmônica. O quinto termo, a quinta harmônica. O grande segredo de Fourier, até aqui tudo bem, o grande segredo de Fourier é como você encontrar esses coeficientes aqui e o ômega 0, né, dado uma certa função. Então eu botei aqui que a gente não vai ficar calculando aqui série de Fourier, mas existe lá e as séries, normalmente as séries são isso, para quem já viu séries, para quem não viu vai ver, em variáveis complexas. O grande negócio da série é você pegar, dado uma função, você dizer como que você calcula esses caras aqui, esses coeficientes, o coeficiente A0 e os ANs aqui da soma, né? E muitas vezes aqui o ômega 0 também, qual que é? Porque aí o N aqui vai variando, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma soma infinita, então, que vai convergir para um valor de uma função. Tá claro o que eu quis dizer aqui? Estou fugindo um pouco, tentando fugir um pouco da matemática, né? Tá claro aí, pessoal? Não. Sim. Bom, beleza. Sem entrar em como fazer exatamente. Deixa eu pegar aqui Normalmente abro aqui, peraí. Deixa eu ver se está aqui. Não, acho que não está aqui, não. Não. Acho que aqui eu tenho uma... Só para dar um exemplo. Acho que não vai ficar calculando aqui não, tá? Mas só para a gente dar um exemplo aqui. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que eu mostrei lá para vocês, né? Qualquer função f, segundo Fourier, pode ser escrita na forma de uma soma de série de funções seno e cosseno da seguinte forma geral. É o A0 mais uma somatória de... Aqui está 1 seno de x, mais A2 seno de 2x, mais A3 seno de 3x. É a mesma coisa, né? Que estava lá, né? Só que lá era um termo da somatória. Então ele está mostrando aqui. Peguei aqui, por exemplo, ele pegou essa função aqui,
está fazendo uma análise gráfica aqui, né? Uma análise gráfica nem sempre a gente consegue ver tudo bonitinho, mas ele só pegou essa função aqui e dividiu ela em vários senos aqui, cossenos. Mas aqui, ó. Decompôs essa função aqui em 2 seno x, mais 7 seno 2x, mais 5 cosseno 3x, mais 4 cosseno de 5x. Que detalhe, eu queria mostrar uma... Aqui, ó. Isso aqui eu queria mostrar. Ele pega uma onda quadrada, que é uma onda periódica, né? Que fica um período em 1, um período em 0. Um período não, meio período em 1, meio período em 0. Meio período em 1, meio período em 0. E aí existe uma regra de formação aqui para... Isso aqui é uma soma infinita, que quantos mais termos eu vou botando, mais a função, mais a somatória vai se aproximando da função quadrada, né? Então, quando eu tenho só alguns termos, aqui eu acho que eu estou com 3 termos, quando eu estou com mais termos, vai cada vez mais se aproximando. Em vermelho eu tenho a função quadrada, né, que é uma função periódica, e aqui eu tenho uma função, a função que é obtida pela série de Fourier, que é uma soma infinita. Aqui eu peguei só os primeiros termos da soma, aqui eu peguei os termos, mais termos da soma. Quanto mais termos eu for pegando, mais eu vou me aproximando da função original. Então aqui é com um termo, aqui é com 2 termos, aqui é com 3 termos. Estão mostrando quantos termos tem embaixo. Então a série infinita, quanto mais termos eu vou botando, mais ele vai se aproximando da equação de Fourier, né? Aquela equação do valor original. Aquela equação de Fourier, ela pode ser escrita como uma soma de senos e cossenos, mas ela também pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Uma somatória, que é uma integral de f de x vezes e elevado a menos 2i, aqui, de número complexo, né? 2π ômega 0t. Aqui, ó. É uma forma de escrever um pouquinho mais elaborada. Deixa eu ver se eu acho aqui a equaçãozinha, só pra gente... Não vou ficar aqui, porque isso aqui dá muitas aulas para a gente poder chegar a essas conclusões matemáticas aí. Eu deixo para vocês para variáveis complexas lá. Eu só queria ver se eu achava aqui. Aqui está chegando algumas conclusões aqui. Aqui são propriedades da convolução. Está só dizendo onde são usadas e tal. Não achei que tivesse aqui, mas não tem não. Ele usa aqui sempre... Ele sempre resolve a equação complexa aqui, né? Ele pega essa equação aqui. Vou voltar aqui, peraí. Professor, esse Oi. material está lá no AVA, do Fourier? Tá lá no AVA. Na verdade, esse material do Fourier, o material do Fourier tá lá no AVA, e esse aqui especificamente, eu até vou pedir para vocês fazerem uma atividade. Simples, mas é uma atividade. Mas tem lá, sim. Mas vocês vão ver isso com mais detalhe lá em variáveis complexas, quem não viu ainda, né? Aqui eu estou só usando a série de Fourier. O que eu preciso que vocês saibam aqui é que qualquer função no domínio do tempo, eu queria achar um negócio que não achei, não. Qualquer função no domínio do tempo, ela pode ser escrita como uma soma de senos. Uma soma de senos e cossenos, mas até como o cosseno pode ser escrito em função do seno, você pode escrever qualquer equação como uma soma de senos, tá certo? E aí a gente dá, o nome que a gente dá para esses termos aqui é a primeira harmônica, segunda harmônica, terceira harmônica, quarta harmônica, tá certo? Isso que é o importante da gente saber aqui. Vou ficar olhando muito isso não. Isso aqui é a função que o Fourier usa para você poder achar os termos, né, das harmônicas. E aí o importante é a gente ter essa noção do que é o domínio do tempo, o que é o domínio da frequência. Certo? Pode falar. Você pode voltar um slide anterior? Esse aqui. Não, outro, desculpa. Esse ou naquele outro? É aquele que soma, que faz o somatório. Tá. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui. É só uma dúvida, não sei se... Não, pode falar. Esse aí. Você falou que quanto mais termos somados, né? Isso. Mais próximo daquele sinal original, não é isso? Isso aí. Porque é uma soma infinita. Então, no infinito, entendi, essa soma aqui, né, tende a essa função aqui, tende à função original aqui ao longo do tempo. Entendi. Isso tem a ver com, só uma curiosidade minha, tem a ver com lógica de conversão de AD?
Lógica de conversão... Não. É diferente um pouco. A conversão de analógico digital, ela normalmente é feita por amostragem. Ok. Né? Você faz amostras do sinal. A gente vai falar nisso mais para frente. Beleza. Mais para frente a gente vai pegar um sinal analógico e converter para digital. E aí a gente vai falar exatamente sobre isso. Tem um outro cara, um matemático chamado Nyquist, que ele tem toda uma teoria sobre teoria de amostragem de sinais analógicos que tem a ver com essa conversão de sinais analógicos para digitais. Tá certo? Valeu. Aqui, por acaso, eu estou pegando um sinal digital e estou representando ele como uma soma de sinais analógicos, né? É isso que eu estou fazendo aqui. Mas é por acaso, é só porque esse sinal aqui é um sinal que pode ser um sinal periódico, tá certo? Mas podia ser qualquer outro sinal. Qualquer outro sinal que eu tivesse a função dele, né? Eu tenho que ter ele, como que ele é a função dele ao longo do tempo, eu consigo transformar ele numa soma de senos e cossenos. Beleza? Beleza? Beleza pura. Então, beleza. Tá, é isso aí. Dada essa equação aqui. Não vou entrar tanto no mérito da equação, o que eu preciso mais que vocês saibam é que qualquer função, então, no domínio do tempo, pode ser convertido como uma soma de senos e cossenos, mas vamos nos preocupar aqui mais só com os senos, e que variam, que tem frequências diferentes, né? Tem a primeira harmônica, tem a segunda harmônica, que normalmente tem o dobro da frequência da primeira, a terceira harmônica, a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante. Às vezes, esses termos aqui, não necessariamente todas as funções aqui, e são todos os possíveis termos. Às vezes, dependendo da função, você chega à conclusão que alguns desses termos aqui são zero. Então, às vezes acontece, tipo, nem sempre você vai ter a primeira harmônica, a segunda harmônica vai ser o dobro da primeira harmônica, a terceira vai ser o triplo da primeira, né? E assim, o triplo da função primordial, da frequência primordial, e o quarto vai ser o quádruplo da frequência primordial. Nem sempre vai ser assim. Às vezes você não tem uma dessas frequências aí no sinal, simplesmente porque na hora que você for calcular o termo aqui, um termo da série deu zero. É possível. O importante é a gente saber que essa representação no domínio da frequência, qual é a importância dela? É você pegar um sinal e conseguir saber em quais frequências compõem aquele sinal e quais frequências são importantes para você representar aquele sinal. Certo? Então vamos olhar aqui, vamos para questões mais práticas que importam mais a gente aqui. Vou pegar esse cara aqui é um exercíciozinho, ele está me pedindo o seguinte. Desenhe os sinais abaixo no domínio da frequência. Eu tenho 3 sinais aqui. Né? Sinal verde, sinal rosa e sinal azul. Certo? Então, vou pegar esse cara aqui. Vou botar ele aqui. E que o exercício me pediu é para pegar esse sinal. Dificuldade de desenhar uma linha vertical, né? Ok, pronto. Eu quero pegar esse sinal e representar ele Tem um problema sério aqui de... É para ser uma seta, né? Bom, vou nem desenhar a seta para cima não, porque se eu demorei um certo para desenhar a seta para o lado, imagina para cima. Isso aqui eu estou no domínio amplitude e tempo. Aqui eu estou em frequência. E para cá, no domínio vertical, amplitude. Bom, aqui eu tenho, na figura de cima, que é o enunciado, eu tenho um sinal sendo representado, 3 sinais, né? Sendo representados no domínio do tempo. Aqui eu tenho no domínio da frequência, certo? Vou desenhar certinho para cima, senão vai ficar esquisito. No domínio da frequência, então, é o sinal. Quais são as componentes de frequência do sinal? A gente desenha basicamente isso. Quais são as componentes de frequência do sinal? Então, beleza.
amplitude e frequência. Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro o sinal rosinha aqui. Ao longo de 1 segundo, eu tenho 1 período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos, 6 períodos, 7 períodos, 8 períodos do sinal, né? Então, isso significa que esse sinal senoidal, que tem 8 Hz, né? Porque tem 8 períodos ao longo de 1 segundo, ele tem 8 Hz, e tem uma amplitude de 10. Então, eu vou vir aqui em 8 Hz, sei lá, vou assumir que 8 Hz é aqui, né? É o impulso, né? 8 Hz com amplitude com amplitude 10, né? Vou fazer isso aqui tracejadinho. Porque é só para tracejar, só para mostrar que está com amplitude 10, né? O que importa mesmo é esse impulso aqui. Então aqui eu tenho amplitude 10. Beleza? Esse impulso, então, representa esse sinal cor-de-rosa aqui. Podia até ter desenhado ele cor-de-rosa, né? Vou desenhar por cima. Para poder dizer que é a mesma coisa de cima, né? Meio torto. Peraí. Pronto. Não tem um rosa mais forte que esse, não. Pronto. Parecido com o de cima. Então tá. Sinal rosa aqui. Esse sinal rosa aqui. Amplitude 10. Frequência 8. Né? Eu só não botei aqui. Mas a frequência está dada em Hz. Bom. Tem esse sinal verde. O sinal verde ele tem uma amplitude menor. Em vez de 10, a amplitude é 5. E ele tem, se você olhar aqui, ó, cada sinal rosinha desse, período do sinal rosinha desse, é o dobro do período do sinal verde. Então quer dizer que o verde tem o dobro da frequência, né? Se eu contar o número de períodos aqui, eu vou ter 16 em 1 segundo. Então eu tenho 16 sinais verdes. Né? E o sinal verde, que eu tenho 16, ele tem amplitude 5. A amplitude está aqui na metade, é 5, né? Então amplitude 5, frequência 16. Vou pegar aqui o sinal, que eu fiz pontilhadinho. Eita, esse pontilhado vai ficar esquisito, né? O professor já faz no verde aí. É. Eu vou ficando com preguiça, o pontilhado vai ficando maior. Agora o verdinho aqui. Aqui, aí sim. Então tem frequência 16. E amplitude 5, né? Esse verdinho. E o azul, por último aqui, ó. Qual a frequência dele? A amplitude é 15, né? E qual a frequência dele? Frequência 0. Pensa só. Se eu tiver um sinal desse aqui. Se eu pegar o azulzinho, o que é o azulzinho? Não é isso aqui, ó? Não é essa função? Isso aí. Essa função vai acontecer quando? Essa função vai acontecer quando eu tiver seno de... Se essa frequência for 0, não importa, né, se o f for 0, isso aqui vai dar 0. Né? Porque 0 vezes t, vezes 2π, vai dar 0. Então vai ser seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, f de t igual a 2, isso aqui, eu podia escrever isso aqui como 15 vezes o seno de 0. 2π 0t. 2π 0t é 0. Seno de 0 é 1. Opa, cadê onde? Aqui.
Peraí, falei alguma besteira aqui. Não, isso mesmo. Não, aqui tem alguma coisa que eu falei errado aqui agora, mas a função é zero, a frequência é zero porque eu não tenho nenhuma oscilação, né? Por que deu zero aqui? É isso mesmo. Peraí, eu pulei alguma coisa aqui, porque na verdade se eu botar zero, vai dar 2πf0t, a frequência é zero. Ah, não, é frequência zero, desculpa, é isso mesmo. É a frequência zero, não é a fase, não. É a frequência zero, é isso aí. Tá, isso aqui que é frequência zero. Ou seja, esse sinalzinho aqui, esse termo aqui tá aqui, ó, em frequência zero, porque ele não tem o seu... Opa. Professor, então ele fica frequência zero, mas a amplitude é 15, certo? Amplitude 15, exatamente. Perfeito, valeu. Ele tem frequência zero porque ele não está variando ao longo do tempo, né? Vou botar ele aqui, ó. Beleza? Então, cada um desses sinais aqui está representando esse sinal, cada um desses caras aqui no domínio do tempo, ou seja, aqui no domínio do tempo, aqui no domínio da frequência. Beleza? É a mesma representação, só que no domínio da frequência. Se eu quiser saber como que esses caras são aqui no domínio do tempo, né? Como que é esse sinal aqui, a composição desses três sinais no domínio do tempo, só botando para ver, não dá para saber de cabeça, não. Mas se eu pegar aqui, se vocês quiserem, tem um monte de ferramentas aqui. Eu gosto muito de uma que tem online, chamada Fullplot. Tem várias outras, tá? Fullplot é uma ferramenta para plotagem de funções. Então, se eu quiser saber ali o que dá, ali era 15 mais... ali, vamos fazer isso. Vamos ver como é que é ela no domínio da frequência. 15 mais 10 seno assim, né? De 2 vezes π vezes 2πf. Então, 2 vezes π vezes a frequência que era 8, né? É 8,16, não é isso? Isso, a frequência é 8. Tá reclamando que eu não fechei o parênteses. 2 vezes π vezes 8 mais 5 seno de 2 vezes π vezes 16, que é a outra frequência, vezes x. Tá aqui a função. Tá meio ruim de ver aqui, né? Então, eu posso mudar aqui, ó. Pronto. Vamos dar escala aqui que eu tô vendo. Então, essa aqui é a função. Então, no domínio do tempo, a função é isso aqui. Essa função. Essa mesma função aqui no domínio do tempo pode ser escrita como essa função aqui no domínio da frequência. No domínio da frequência, ela tem 3 componentes de frequência. Qual é a grande sacada de você representar, o grande valor que existe em representar uma função no domínio da frequência ao invés de representar no domínio do tempo? É que se eu olho essa função aqui, eu não consigo saber, pelo menos visualmente é difícil de você saber, quais são as frequências dos sinais que compõem esse gráfico aqui. Dá para eu ter uma noção aqui mais ou menos que tem uma frequência aqui de mais ou menos tanto, mas no fundo ela não é uma senoide.
ela tá cheia de interferências, vamos dizer assim, de outras componentes aqui, né? Então fica difícil às vezes de eu saber quais são as frequências dos sinais que compõem essa função. Quando eu olho no domínio da frequência, é claro para mim, eu tenho 3 componentes de frequência, uma em 0 Hz, uma em 8 Hz, uma em 16 Hz. E em 8 Hz em 0 Hz vale 15, em 8 vale 10, em 16 vale 5. Vale 5 é amplitude 5, né? Então eu olho aqui, eu consigo saber muito bem quais são as componentes de frequência daquele sinal. Para que eu vou querer saber quais são as componentes de frequência? Por que isso é importante para mim? Isso é importante porque quando eu vou transmitir um sinal, qualquer que seja o sinal, porque no final o nosso objetivo aqui é transmitir o sinal. Então qualquer sinal que eu vá transmitir, eu vou transmitir através de um meio que tem respostas, que tem comportamentos diferentes para diferentes frequências de sinais. Então quando eu transmito através de um cabo, ou transmito através do ar, ou transmito através de uma fibra ótica, não importa. Qualquer meio de transmissão que eu use para transmitir um sinal, o meio de transmissão ele não se comporta exatamente da mesma forma para sinais com frequências diferentes, né? O sinal, o meio, ele transmite melhor, às vezes, algumas frequências, transmite pior algumas frequências. Então, a impedância do meio muda de acordo com a frequência do sinal que você está transmitindo. Tá certo? Então, às vezes, um meio tem uma boa resposta a determinadas faixas de frequência, né, determinadas frequências, e tem uma péssima resposta para outras frequências. Então, quando eu olho isso aqui, por exemplo, eu sei que se eu for transmitir esse sinal que eu desenhei aqui, se eu precisar transmitir esse sinal no meio, eu preciso de um meio de transmissão que transmita bem frequências de 0 Hz até 16 Hz. Se eu tiver um meio que transmite bem, não existem meios na prática que transmitam só frequências tão restritas assim não, tá? Mas só para dar o exemplo aqui didático. Se eu tivesse um meio que só transmitisse bem de frequências de 0 até 10 Hz, ele ia deturpar esse sinal, porque esse sinal, essa componente do sinal ia ser bem transmitida, essa componente do sinal ia ser bem transmitida, essa componente do sinal ia sofrer uma atenuação muito grande, porque provavelmente ela ia ser mal transmitida, ela ia ter uma impedância, o meio ia ter uma impedância legal para esses caras aqui, ia ter uma impedância muito alta para esse cara aqui, e esse cara ia sofrer uma atenuação muito grande. E aí, na hora que você chegasse o sinal do outro lado, essa componente já está ok, essa componente já está ok, essa componente já está bastante atenuada, bastante reduzida. E aí, eu ao invés de ter um sinal dessa forma aqui, de repente lá no destino, eu ia ter tanta atenuação aqui que esse 5 aqui ia virar 1, ele ia ficar 5 vezes menor, o sinal ia chegar assim. Ou o sinal ia chegar assim, sei lá. Olha só, não era isso que era original. Originalmente era isso aqui. Professor? Oi. Deixa eu ver se eu entendi. Essa distorção de sinal, ela tem muito a ver com o tipo de material envolvido do condutor, por exemplo? Isso. Tá. Exatamente isso. E no caso de transmissões sem fio? O ar é um transmissor, né? Uma chuva, O próprio ar, ele responde diferente a frequências diferentes. Tanto que quando você vai transmitir sinal... mas a gente usa várias frequências diferentes para transmitir no ar. Vou falar sobre isso, a gente usa. Mas você precisa, às vezes, de potências diferentes para transmitir em frequências diferentes. Então, para algumas frequências, às vezes eu posso ter um mesmo alcance com uma potência de transmissão um pouco mais baixa. Para algumas frequências, eu preciso de uma potência mais alta para ter o mesmo alcance de transmissão. Tá certo? Então, mas se você pegar um mesmo sinal, né, está sendo transmitido todo numa mesma potência, né? Então, você pode ter variações entre componentes. Uma componente é mais atenuada, a outra componente é menos atenuada. Tá claro? Beleza. E fora essas componentes que você falou, no caso do ar. No caso do ar, então, eu estou falando só o ar. Dia limpo, né, céu azul e numa planície total. O ar é muito mais complicado, porque o ar, além de você poder ter chuva, que nem você levantou bem, e a chuva é complicada, porque a chuva, cada gota da chuva funciona como um prisma. E aí ele causa difração do sinal, aí ele complica tudo na hora que você está transmitindo. Mas além da chuva, você tem obstáculos, né? Você tem árvore, você tem parede, você tem uma montanha, você tem um monte de coisa
que atrapalha a transmissão e que faz o sinal se refletir, né? E aí complica tudo. Professor, Mas mesmo num meio guiado, mesmo num cabo de cobre, em que é um bom condutor, em que você não tem muito problema de transmissão, mesmo assim, ele responde bem, os cabos, eles respondem bem para uma determinada faixa de frequência. E os fabricantes costumam dizer qual a faixa de frequência que você deve usar para transmissões naquele cabo. Costumam não, eles dizem sempre, né? Se você for olhar o manual, né? O datasheet exatamente do cabo. Alguém vai falar mais uma coisa? Professor, Diga. no caso desse sinal aí, por exemplo, né, que é um sinal que é difícil para fazer a transmissão, você consegue codificar ele para você estar enviando e não perdendo essa referência? Codificar? Como assim? Codificar num sinal digital, você está falando? Digitalizar ele? É jogar ele tipo num sinal transmissível, né, que você consiga transmitir ele, Não, então, mas, isso mas que ele mantenha a característica do sinal de consegue, transmitido. consegue. É para isso que a gente. Desculpa, né, aqui não. É para isso que a gente está vendo que um sinal pode ser representado no domínio da frequência. Porque se eu tiver um meio de transmissão que só transmite bem até 10 Hz, e aí vai causar aquela tonação que eu mostrei ali no sinal, isso significa que esse meio de transmissão não é adequado para esse tipo de sinal. Então, das duas, uma. Ou eu sei que eu não vou poder transmitir esse sinal no meio, ou então eu tenho que mudar o meio de transmissão. Usar outro cabo. Tá certo? Então, o que a gente vai estudar aqui, né, isso aqui, esse conceito aqui vai servir para a gente poder entender que não são todos os sinais que podem ser transmitidos em todos os meios. Não, o meio ele não suporta todos os sinais possíveis. Então, o sinal ele vai sofrer uma atenuação. Ele pode sofrer algumas componentes podem sofrer atenuação. Algumas componentes podem fazer com que o sinal se chegue um pouco distorcido, mas a gente tem que saber também que nem toda distorção é um problema, tá certo? A distorção, ela pode acontecer desde que ela seja controlada, desde que você saiba muito bem o que está sendo distorcido ali. Então, a gente vai conseguir transmitir, né? Claro. Mas o problema não é... Aqui está mostrando um sinal, no caso, aquele que eu já mostrei lá, né? Um sinal quadrado. O problema não é ter uma atenuação, o problema é ter uma distorção. O problema é onde vai acontecer essa distorção. Como assim? Então, isso aqui já serve de gancho para esse slide aqui que eu queria mostrar, o próximo slide. Isso aqui é uma função periódica quadrada. Tá? Essa função periódica quadrada, eu peguei a série de Fourier com as 3 primeiras harmônicas dela. A harmônica que tem a frequência fundamental, a frequência F. A segunda harmônica tem frequência 3F. A terceira harmônica tem frequência 9F. Então, se eu somar essas 3 primeiras harmônicas, eu tenho esse sinal que está em vermelho aqui. Beleza? Ele não é um sinal quadrado, mas ele é um sinal que, se eu colocar mais harmônicas, vai chegando cada vez mais próximo do quadrado. Mas olha só, vamos olhar já esse sinal aqui. Esse sinal aqui é com as 3 primeiras harmônicas. Esse sinal, as 3 primeiras harmônicas são essas. Ó. A primeira harmônica é essa rosa aqui, tem frequência F. A segunda harmônica é essa azul, que tem uma frequência aqui 3 vezes a F, né? Essa terceira harmônica é essa preta aqui, tem frequência 9F. Aqui no domínio do tempo, já dá para eu olhar que à medida que eu vou avançando nas harmônicas que compõem o sinal lá, de segunda série de Fourier, que as primeiras harmônicas, elas têm amplitude maior e frequência menor. Frequência menor é normal, né? À medida que eu indo pelas harmônicas, a segunda harmônica a gente viu que ela sempre tem frequência mais alta. A frequência vai aumentando, né, na série. Então, mas o que eu estou percebendo aqui é que as primeiras harmônicas têm amplitude mais alta. A próxima harmônica tem amplitude mais baixa. A outra, amplitude mais baixa ainda. À medida que eu vou caminhando na série de Fourier, né, em cada um dos termos aqui, no termo 1, termo 2, termo 3, termo 4, a tendência é que essas amplitudes aqui vão ficando cada vez menores. Até para ser uma série convergente, senão a série não vai convergir nunca. A série só vai ser convergente, ela só vai ser possível que
que a soma disso dê um valor finito, que seja uma série que a gente chama uma série convergente, né? Que ela converja para um valor, se essas amplitudes forem diminuindo ao longo. Se elas forem aumentando, a soma vai acabar sendo infinita. Mas se ela for diminuindo, à medida que eu vou aumentando as harmônicas, ela vai tendendo a zero e ela vai tendendo ao determinado valor aqui de frequência, né? Ao determinado valor da função. Isso é igual vocês devem ter, para quem não viu ainda a série, igual vocês devem ter estudado lá no segundo grau, progressão geométrica, progressão aritmética, né? Que elas, se você fizer a soma de todos os termos, ela só vai convergir para um valor se a razão for, no caso no APG, por exemplo, se a razão for menor do que 1. Ou seja, se os termos vão diminuindo de tamanho, né? Ou seja, se eu fizer meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, mais 1/32, mais 1/64, mais 1/128, isso é uma PG de razão meio, né? Porque de um termo para o outro eu estou sempre multiplicando por meio. Isso aí soma 1, né? A soma de todos os termos é 1. Agora, se eu tiver 1, mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, é uma PG de razão 2, eu estou pegando o termo anterior e multiplicando por 2, essa soma aí não vai convergir, vai dar infinito, porque eu estou somando cada vez termos maiores. Então, a mesma coisa aqui. Para convergir, sempre vai acontecer isso. À medida que eu vou caminhando nos termos, a amplitude vai diminuindo. Então, se eu olhar aqui no domínio da frequência, o que eu vou olhar é que aqui mais próximo das frequências baixas, eu vou ter amplitudes mais altas. À medida que eu vou aumentando a frequência, as amplitudes vão diminuindo. Dá para olhar aqui, ó, a frequência F tem uma amplitude, a frequência 3F uma amplitude menor, a 9F menor ainda. Isso significa que a série, para eu ter uma boa aproximação da função original, eu não preciso de todos os infinitos termos da série. Se eu pegar alguns termos, já vai dar uma aproximação boa. Quanto mais termos eu pegar, mais aproximado vai ser, né? Se eu pegar esse cara aqui, ó, que eu tô com 3 termos, opa, deu esse vermelho aqui, né? A função original era esse pontilhado. Pô, olhando aqui, pois esse vermelho aqui não parece uma função quadrada. Pô, não parece pra gente. Mas talvez para um circuito eletrônico, que é o que importa, né? Os transmissores e receptores são circuitos eletrônicos. Talvez para um circuito eletrônico, isso aqui se assemelhe muito a uma função quadrada. Por quê? Porque vocês devem ter visto lá, imagino que em circuitos, né? Para quem não viu, acredite no que eu estou falando. Os circuitos, tanto o CMOS quanto o TTL, né? Que são tecnologias de circuitos integrados, por exemplo, que normalmente nos circuitos integrados você tem lá 0 representa 0 volts, mais 5 representa 5 volts, né? Outra coisa comum aqui é você a menos 5 volts para representar o bit 0, mais 5 volts para representar o bit 1. Então, ou você usa 0 para representar o bit 0 e 1 mais 5 volts para representar o bit 1, ou quando você tem, a gente vai falar nisso mais para frente, você pode usar tensão positiva e negativa, né? Menos 5 volts e mais 5 volts. Menos 5 volts para representar o bit 0, mais 5 volts para representar o bit 1. Aqui está mais para isso, né? Mais 5 volts aqui representando o bit 1, menos 5 volts representando o bit 0, que é o vale aqui da função quadrada. Mas se eu pegar um circuito TTL, ou CMOS, ele não precisa de mais 5 volts exatamente para poder interpretar que aquilo ali é o bit 1. Porque existem perdas na transmissão, né? Mesmo na transmissão entre componentes que estão muito próximos um do outro. Então, normalmente, por exemplo, os circuitos que aceitam, que representam o bit 0 como 0 volts e o bit 1 como 5 volts, eles normalmente aceitam acima aí de 3,3 volts, eles já interpretam aquilo como bit 1. E de 1,6, 1,7 volts para baixo, eles já interpretam isso como 0, como bit 0. Então você não precisa ter exatamente 0. De 0 até 1,6, 1,7 volts, aí ele entende como bit 0. De 3,3 até 5 volts, aí, ou um pouco mais, ele interpreta como bit 1. Certo? Então ele tem uma faixa de tolerância que ele entende como bit 0 ou que ele entende como bit 1. Então, esse sinal vermelho, por exemplo, apesar dele estar variando aqui, ele está variando para cima e para baixo dos 5 volts, aqui variando para cima e para baixo do menos 5 volts, os circuitos digitais provavelmente vão entender, por exemplo, que qualquer coisa acima daqui
onde está o meu cursor aqui, ele entenda como bit 1. Qualquer coisa abaixo disso aqui, ele entenda como bit 0. Qualquer coisa entre essas duas faixas, deixa eu fazer aqui graficamente para ficar mais... esse desenho aqui. Estou falando na prática o que acontece, né? Tem essa função aqui. Então, assim, é muito comum, né, os circuitos fazer assim, ó, sei lá, daqui para cima é a faixa de corte, assim, daqui para cima, eu entendo que qualquer tensão daqui para cima, opa, para baixo não. Eu entendo que qualquer coisa daqui para cima, eu entendo como bit 1. E qualquer coisa daqui para baixo, eu entendo, por exemplo, circuitos lá com bit 0. Aí não importa muito se está variando aqui, está variando aqui, qualquer coisa aqui para cima ele vai entender como bit 1. E aqui ele vai entender como bit 0, mesmo que esteja variando. Então, de repente, só usar aquelas 3 harmônicas que eu vi lá, já é suficiente, porque ele vai entender isso aqui como um sinal quadrado, né? Claro que tem uma pequena abauladazinha aqui, né? Não está subindo na vertical, está subindo um pouco na diagonal, mas muitas vezes os circuitos que decodificam esse sinal, por exemplo, como é que eles fazem? Eles vão lá e olham como é que está o sinal aqui mais ou menos no meio do período. E no meio do período ele está com bastante folga aqui, né? Professor? Oi. Nesse caso aí, essa faixa que o senhor colocou, que ele entenda 0 e 1, se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com um microcontrolador, e essa informação provavelmente estaria no datasheet dele, né? Sim, sim. Qual é a faixa que ele entenda? Existe um nome técnico para essa informação, professor? Não, eles normalmente chamam qual é o threshold de tensão. Threshold é o gatilho, né? Threshold, ok. É o threshold. É o gatilho, é o valor mínimo que ele aceita. Mas, normalmente, se você fala assim, esse microcontrolador, ele segue alguma tecnologia TTL ou CMOS, isso já está pré-estabelecido, vamos dizer assim, né? Tá nessa faixa aí, se eu não me engano, tem que olhar, é 3,3, se eu não me engano, para cima, e quando é 0 é 1,6, 1,7 para baixo. Faz parte da tecnologia com a qual é construído o microcontrolador, que é a tecnologia ou TTL ou CMOS, né? Mas essas faixas de valor que eu falei são bem próximas disso. Eu não lembro se é exatamente isso, mas é bem próximo disso. Então, o que acontece é que mesmo que eu tenha essa variação, ele acaba, apesar de ao olho humano, que eu quero dizer que apesar de ao olho humano não parecer uma boa aproximação, para um circuito eletrônico é uma boa aproximação. Eu não preciso ter a função quadrada perfeita. Essa função em vermelho, de repente, já me atende. Então, o que isso significa? Isso significa que se eu pegar um sinal quadrado, né, e estiver transmitindo ele num meio de transmissão que transmita bem até aqui 9, 10F, né, vou botar aqui em função de F, eu vou conseguir transmitir esse sinal bem. Ele pode chegar um pouco deturpado, porque algumas das harmônicas mais de cima vão sofrer uma atenuação maior, então vão chegar a quase 0 lá e tal, mas ele ainda vai ser uma boa aproximação, pelo menos para um circuito eletrônico, tá certo? Então, muitas vezes, eu não preciso ter exatamente a função perfeita, né? Eu preciso ter uma boa aproximação dela. Tá claro isso? O que eu quis dizer com isso? Show de bola. Beleza. Na verdade, a gente nem espera a atenuação dos meios, não, tá? De transmissão. Normalmente, quando você vai transmitir, você pega o sinal e passa ele, antes de transmitir, num filtro de frequências. Num filtro que só deixa passar determinadas frequências. Num filtro passa baixa, por exemplo. Não sei se vocês já viram filtros, mas não é muito difícil de construir um filtro que só deixe passar frequências abaixo de tal frequência, ou que só deixe passar frequências acima de uma determinada frequência, né? Então, normalmente, eu vou mostrar aqui para vocês, né? A última coisa. Normalmente, antes de você transmitir um sinal,
você passa já ele num filtro para já jogar fora todas as harmônicas mais altas, porque você sabe, por uma análise dessa aqui, que você não precisa das harmônicas mais altas. Então, é muito comum... Peraí, deixa eu pegar aqui meu quadro negro, vou apagar meu quadro negro aqui. É muito comum, é praxe, antes de você transmitir, você pegar o sinal e passar ele por um filtro passa-baixo. Então, vamos ver se eu sei, vamos ver se eu consigo desenhar minimamente aqui um filtro passa-baixo. Eu vou desenhar um filtro passa-baixo bem simples, tá? Tem filtros passa-baixo muito mais sofisticados do que esse aqui, que eu vou desenhar agora, mas esse aqui é um filtro passa-baixo. Estou aqui com todos os meus recursos artísticos. Isso aqui era para ser um resistor, tá? Ficou me parecendo um indutor, mas era para ser um resistor. Isso aqui é um resistor que tem uma resistência R. Isso aqui é um capacitor que tem uma capacitância C, né? Se eu colocar aqui, né, um sinal normalmente é uma diferença de potencial, né? Eu vou ter aqui um sinal aqui, né, que eu vou chamar de VIN, né, que é a entrada. Aqui eu vou ter o Vout, que é a saída, né? Isso aqui é um filtro passa-baixo. Ele só deixa passar frequências baixas. Na verdade, ele tem uma frequência de corte, que a gente chama. Essa frequência de corte dele é 1 dividido por R vezes C. Então, ele só deixa passar frequências abaixo de 1 sobre RC. 1 dividido por R vezes C. Então, você pega o seu sinal, se você passar num passa-baixo, tem passa-baixos melhores que esse, que você coloca o circuito RLC, você coloca uma resistência, um indutor e uma capacitância, por exemplo. Você faz isso aqui, você filtra as frequências mais altas. Você não deixa passar as frequências mais altas, só deixa passar as frequências mais baixas. E aí, quando você faz isso, você está jogando fora aquelas componentes... Cadê eu pegar aqui? Você está jogando fora, por exemplo, aquelas componentes mais altas, né? De harmônicas mais altas. Então, eu posso, por exemplo, pegar esse sinal aqui, esse sinal quadrado, né, original, passar ele num passa-baixo lá, que o R vezes C de 10F, por exemplo, que ele vai deixar passar só essas harmônicas aqui, as outras harmônicas não vão passar, e o sinal vai ficar reduzido a isso aqui. Qual a vantagem disso? É que eu sei que é um sinal cujas componentes de frequência vão até 9F ali. Eu não tenho infinitas componentes de frequência. É como se eu estivesse fazendo, o que a gente faz em cálculo normalmente, você quer achar o valor de uma série, você pega ela e acha só dos primeiros termos lá, depois a gente vê que os termos começam a ficar muito pequenininhos, então a gente fala que já está uma boa aproximação. Então, quando eu faço isso, passo no passa-baixo, eu tenho uma boa aproximação do sinal que eu vou transmitir. Normalmente a gente passa num filtro passa-baixo desse. Se eu quiser fazer um filtro passa-alto, é só fazer o contrário, botar o capacitor aqui no lugar da resistência, a resistência no lugar do capacitor, né? O resistência em paralelo com o sinal e o capacitor em série. Aqui, frequências muito altas, né? Se a frequência é muito alta, o capacitor se comporta como um curto, e aí você acaba tendo tensão zero na saída, né? Então você não deixa passar as frequências mais altas. Isso aqui é muito usado, essas passa-baixas, talvez, não sei quem mexe com som aí, mas é o pessoal que às vezes vai botar som em carro, aí tem o subwoofer no carro, e às vezes o subwoofer está tendo uma certa interferência, o cara vai lá e coloca um capacitorzinho em paralelo com o subwoofer. Então, na verdade, ele está construindo um filtro passa-baixo para deixar só passar as frequências mais baixas para o subwoofer, para as frequências mais baixas não irem para o subwoofer, que não deveriam ir. Tem outra coisa também, para quem tem
internet em casa da Velox e tal, né, que vem pelo, nem sei se chama Velox ainda, que vem pelo telefone, você tinha um filtro que você tem que ligar o aparelho telefônico nele. O filtro, se você abrir o filtro, dentro dele é isso aqui, é um resistor e um capacitor. É um passa-baixa. Por quê? O sinal de internet ele usa frequências mais altas no cabo, o sinal de voz usa frequências mais baixas, e aí ele só deixa passar as frequências mais baixas, são só as frequências de voz para você ouvir no seu aparelho telefônico. Né? Então a gente costuma fazer isso para já filtrar o sinal, não nem transmitir as frequências mais altas, só transmitir as frequências mais baixas. Por que isso? Ou porque o meio não transmite muito bem aquelas frequências mais altas, ou mesmo que o meio transmita, às vezes eu quero não usar aquelas frequências mais altas para poder transmitir outro sinal ali. Por exemplo, vira a internet no mesmo cabo que vem a voz. Então eu uso uma faixa de frequência para a internet e outra faixa de frequência para a voz. Né? Então Fourier foi fundamental para isso, para eu poder conseguir pegar um sinal qualquer e representar ele através de uma soma de senos, né? E saber até qual harmônica que é representativa do sinal. E aí eu consegui saber qual é a faixa de frequência adequada, qual é a faixa de frequência que aquele sinal ocupa. Né? Quando eu falo assim, o sinal tem uma faixa de frequência tal, é porque as harmônicas relevantes para caracterizar aquele sinal ocupam de tal a tal frequência. Alguém ia falar alguma coisa? Eu ia perguntar naquele filtro de passa-baixa que você mostrou ali, professor. Uhum. O capacitor precisa ser de poliéster, eletrolítico, ou tanto faz? Não, acho que tanto faz. Aí depende um pouco dependendo do sinal. Alguns têm comportamento melhor, outros têm comportamento pior. Depende um pouco. Não tem uma regra, não. Beleza? Show. Bom, então o meu objetivo aqui é pegar o sinal e ver qual a característica do sinal. Então, quando eu coloco ele no domínio da frequência, eu consigo visualizar, plotando até no gráfico bem aqui, quais são as harmônicas que são representativas dele. Daqui para baixo vai ficando cada vez tão pequeno que nem representa, nem é muito mais significativo para o sinal. Então, quer dizer que eu posso jogar fora essas harmônicas para cima, que eu nem representei aqui. Aqui eu teria no 3, no 9 eu teria no 27 também, 27F, já é tão baixo que não representa grandes coisas. Então, isso aqui já é uma boa aproximação do sinal. Levando em consideração, o último slide aqui do dia, porque a gente só tem mais um minutinho, levando em consideração que só algumas frequências são importantes para representar um sinal, por exemplo, a gente tem aqui a gente tem a faixa de frequência que o sinal ocupa, e a diferença entre a menor frequência, né, a maior harmônica, desculpa, e a menor harmônica de um sinal, maior e a menor, é o que a gente chama de largura de banda, ou bandwidth. A largura de banda de um sinal é o quanto quais são as faixas de frequência, qual é a faixa de frequência dele, né? Da menor frequência até a maior frequência dele, né? Diminuindo um pela outra, você tem a largura de banda do sinal. Então, se o sinal ele tem componentes aqui no domínio da frequência de 40 a 60 Hz, a largura de banda dele é de 20 Hz, que vai de 40 a 60 Hz. O ouvido humano, o nosso ouvido, ele é capaz de ouvir sons de 40 a 18 mil Hz. Aproximadamente. Cada ser humano vai ter um ouvido que pode responder um pouco diferente disso, mas na média, de 40 a 18 mil Hz. Qualquer sinal acima de 18 mil Hz, a gente não ouve. Os cachorros, por exemplo, ouvem muito mais que 18 mil Hz. Então, vocês já viram aquele apito de cachorro? Que os cachorros ouvem e a gente não? Gera sinais acima de 18 mil Hz. O ser humano não consegue ouvir, o cachorro consegue ouvir. A voz humana, apesar da gente conseguir ouvir até 18 mil Hz, a gente só consegue gerar sons normalmente até 5 mil Hz. Ou, quanto maior a frequência do sinal, mais agudo o sinal. Quanto menor a frequência, mais grave o sinal. Então, a gente consegue ouvir sinais muito mais graves do que a gente consegue emitir, e a gente consegue ouvir sinais muito mais agudos do que o que a gente consegue emitir também. A voz humana, né? E tem uma coisa interessante, apesar da voz humana ir de 200 a 5 mil Hz, o sinal de voz de telefone, ele vai de 300 a 3.400 Hz. Os sinais mais graves e mais agudos da voz humana não são necessários para que a gente consiga entender a outra pessoa falando e que a gente consiga reconhecer a voz dela também. Então, apesar da gente emitir sinais de 200 a 5 mil Hz, na hora que a gente vai transmitir pelo telefone, a nossa voz passa por um filtro, passa baixa, na verdade, que só deixa passar frequências abaixo de 4 mil Hz. Como é de 3 a 3.400, a gente dá uma folguinha aqui, a gente passa por um passo abaixo de 4 mil Hz. Com isso, a gente joga as frequências mais altas da nossa voz fora.
Então a nossa voz vai até 5.000 Hz, de 4.000 a 5.000 Hz a gente joga fora na hora que vai transmitir pelo telefone. Então quando você fala com alguém no telefone, a voz da pessoa no telefone é um pouco diferente da voz ao vivo. Acho que todo mundo já percebeu isso, né? Tá falando com a voz da pessoa, não é exatamente igual. É um pouco diferente, mas você consegue identificar quem é que tá falando. E você consegue entender o que a pessoa tá falando. Só que quando você vê a pessoa ao vivo, a voz às vezes é um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque quando você está lidando com, você está transmitindo pelo telefone, você está jogando as frequências mais altas fora, porque elas não são representativas da voz. Muda um pouco a voz? Claro que muda, você está jogando componente fora, componente que existia. Mas não são significativas para a voz, porque são componentes que têm amplitudes muito baixas. Então você pode jogar fora, porque não tem muito problema. As transmissões de rádio, que a gente faz aí, das mais diversas pelo ar, né? Elas ocupam normalmente aí de 30 kHz a 300 GHz. 30 kHz, muito acima do que a gente ou do que os animais conseguem ouvir, porque senão nossas transmissões a gente ouvir e atrapalhar os animais, né? Então, de 30 kHz a 300 GHz, frequências bem altas, beleza? Na próxima aula, a gente vai continuar daí, vai falar um pouco mais sobre isso, né? Vou falar um pouco de novo aqui nessa largura de banda, nessas faixas de frequência, que começam a ser muito importantes para a gente. Então, Fourier, assim, o importante de hoje é saber que Fourier fala essa diferença entre domínio de tempo e frequência, que esse domínio de frequência é extremamente importante para a gente caracterizar bem o sinal e saber onde que a gente pode transmitir esse sinal. Beleza? Beleza. Dúvidas aí, pessoal? Bom, já passamos um pouquinho da hora, né? Não vou nem fazer chamada hoje não, então eu acho que todo mundo tá aí, porque senão eu vou prender vocês aí mais do que eu já aprendi. Falou? Professor, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Falou, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal.